Oi gente, tudo bem? Aqui é a Bia, estou aqui para falar das minhas últimas leituras para vocês. E nesse vídeo a gente vai ter um wrap-up, um resumão do que eu consegui ler na Maratona Literária de Inverno, né? Na MLI ou na Booktubaton, o que você quiser chamar aí. Então vamos começar porque tem bastante livro. Tem o quê? Deixa eu contar. Acho que tem uns 5 ou 6. Eu sou muito perdida. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 livros pra eu falar pra vocês. O primeiro vai ser Evelyn Hugo, que eu li The Seven Husbands of Evelyn Hugo, que eu li no primeiro dia de maratona, então eu fiquei muito feliz porque parecia que a maratona ia render muito, mas não rendeu. Mas enfim, eu dei 5 estrelas pra esse livro. É um livro incrivelmente popular, é um livro que todo mundo aclama. E assim, eu sei porque eu amei esse livro, eu gostei bastante desse livro. O único motivo de eu ter dado 5 estrelas dele não ter virado um favorito é porque eu achei que desde o começo a autora, ela foi muito óbvia no que ela tava querendo fazer com a Monique. Tanto que assim, as primeiras anotações que eu tenho é tipo assim, tá meio suspeita essa mulher falando tanto assim da família dela. Então eu achei que foi uma coisa que não foi um plot twist de verdade, foi uma coisa que a autora não quis que fosse um plot twist, ela realmente quis que a gente esperasse por essa revelação. E eu particularmente achei essa revelação muito boba, achei essa revelação muito nada a ver, achei essa revelação muito nada a ver, assim, eu acho que fez muito menos pro livro do que fez mais, entendeu? Eu também acho que, eu até coloquei aqui que eu acho que não tinha por que ela se revoltar tanto assim, mas como eu falei, mas eu também coloquei que não era eu que tava sentindo, então quem sou eu pra falar como a menina deve reagir, né? Mas tá, foi basicamente por isso, eu acho que se não tivesse essa espera pela revelação, o livro seria muito melhor, ele teria contado muito mais, ele teria virado um favorito com certeza, mas justamente por essa ansiedade, por essa espera que não deu muito resultado, não foi um resultado muito positivo pra mim, ele ficou só com 5 estrelas, né? Mas é um livro extremamente bem escrito, é um livro extremamente atual, é um livro muito interessante, é um livro que realmente não foge do que deve ter acontecido. E é um livro, assim, que eu fico feliz de ter lido, entendeu? Eu acho que foi um assunto que eu nunca parei muito tempo pra pensar. E agora eu meio que sei, apesar de ser ficção, a gente consegue entender que realmente era assim. E foi um livro que eu realmente me sinto muito grata por ter lido. Fora isso, eu tava lendo umas reviews no Goodreads e falam que para o plot twist, a revelação funcionar pra gente, a gente teria que se importar muito mais com a Monique do que a gente se importa. E eu acho que vai por aí, entendeu? Eu nem lembrava o nome da Monique, tava aqui, né? Eu tive que ler as coisas que eu anoto e tal, e é basicamente isso. Ela fica em terceiro plano com tudo que tá acontecendo, tanto na vida da Evelyn, quanto a Evelyn, a própria personagem. E a gente não se importa muito com ela. E pra gente se importar com ela, pra gente ter alguma reação forte com a revelação que teve, eu acho que a gente teria que se importar com ela, o que não acontece. A Evelyn, ela rouba todas as cenas, ela é extremamente carismática, ela é extremamente interessante, ela é extremamente... É aquele personagem que realmente a autora faz questão de que você perceba que é ele, entendeu? É ele e qualquer outra coisa vai ser plano de fundo, porque é ele. E esse foi um trabalho excelente da autora, porque realmente é assim que eu me sinto. E eu fiquei muito ansiosa de ler Daisy Jones. Ainda vou ler, porque eu gostei bastante desse livro. 5 estrelas. Bom, na MLI ainda, eu peguei pra ler The Bear and the Nightingale, que é O Urso e o Rouxinol. Eu já ia falar pombo de novo. E assim, eu cheguei no 70% desse livro, faltavam 100 páginas pra eu acabar e eu abandonei. Mas eu vou falar o que eu achei. Esse livro ele é extremamente bem escrito. Ele é extremamente lúdico, a escrita que ele usa é uma escrita muito pesada, no sentido de é muito mágico, é como se fosse um conto de fadas mesmo. E assim, pra quem tá lendo inglês, ele acaba sendo um pouco pesado. Eu tive dificuldade pra engrenar na leitura, eu tive dificuldade com algumas palavras que eu encontrei. Então aí eu já senti um pouquinho de dificuldade. O que eu achei desse livro? Os personagens são rasos, não tem história. A história vai começar quando o livro tá acabando. E assim, não segura, entendeu? Pelo menos não segura pra mim. Eu
eu não sei quanto a vocês, mas como eu avalio os meus livros é muito mais pela experiência de leitura, entendeu? Então, por exemplo, se eu acho que o livro não tá, assim, se eu acho que o livro não é muito complexo, não é muito, sei lá, não tem um plot muito bom, mas eu tô adorando o livro, eu tô, assim, contando as horas pra poder pegar ele de novo e lendo muito e tal, eu consigo dar uma nota alta pra ele, porque pra mim o que conta é o que eu senti durante a leitura. E assim, mesmo reconhecendo todas as coisas boas que esse livro tem a oferecer, justamente o clima, a ambientação, essa coisa diferente, essa mitologia russa, esse folclore russo e tal, eu tava extremamente entediada durante essa leitura. Foi extremamente entediante pra mim. Foi muito bizarro, porque assim, pareceu que o livro ia engrenar e de repente ele não engrena. E assim, eu quero gostar dos personagens, eu achei que eu gostava dos personagens, mas eles são extremamente rasos. A gente só realmente conhece um personagem e ela é extremamente rasa também. Com relação à ação, a autora ela prefere falar pra gente o que tá acontecendo do que mostrar pra gente o que tá acontecendo. E assim, como eu falei, é um livro lento. Tanto que numa review que eu vi, e eu acho que até eu falei isso pra vocês, falam que é muito mais um romance histórico russo, sobre o folclore russo, do que uma fantasia sobre o folclore russo, porque é um ritmo extremamente lento. Uma parte que eu achei interessante eu achei muito interessante o que ela fez com o cristianismo, a religião versus o paganismo nesse aspecto. Eu achei interessante porque ela trabalha como se o paganismo ele precisasse de um retorno humano, entendeu? E a partir do momento que ele não tem esse retorno humano, as próprias criaturas elas vão morrendo. Isso eu achei super interessante, eu achei uma pegada bem legal que a autora deu, mas como eu falei, eu abandonei o livro. E assim, eu abandonar um livro que eu tô quase acabando é porque realmente eu tava fuck the shit. Como eu falei, faltava 100 páginas pra eu acabar. Eu fui ver como é que ele acabava e olha, puta que pariu, Bruno. Tipo assim, nossa, esse primeiro livro inteiro poderia ter sido, sei lá, 2 capítulos de outro livro. Então, recomendar. Acho que vale a pena você formar sua própria opinião, assim, mas não foi pra mim, pode ser pra outras pessoas. Assim, é extremamente bem escrita, é extremamente bem pensado, mas não valeu a pena pra mim, então vocês que sabem. Depois, eu devia ter gravado um vlog sobre isso, porque em um final de semana acho que eu finalizei tudo que eu tinha deixado pra não ler. Eu finalizei Finnick of the Rock, não, Finnick o Guerreiro, da Melina Marcheira. Pra quem não sabe, a Melina Marcheira é uma das minhas autoras favoritas. Eu gosto muito dos contemporâneos dela, eu acho que ela é muito sensível. Esse daqui é o primeiro livro de fantasia que ela escreveu. E assim, eu achei esse livro extremamente amador. Tá. A diferença de... Porque, por exemplo, eu achei a Queda dos Reinos extremamente infantil. Esse aqui eu achei amador, assim. Eu achei que ia também... Essa edição, gente, essa edição é horrível, tá? É da Heidi, a falecida. Mas assim, não vale a pena pegar essa edição. Ela é extremamente mal feita, ela deixa escapar muita coisa. Ela erra até, tipo assim, quando é pra ser uma fala de um personagem, a gente tem que caçar quem tá falando dessas coisas. Então eu não recomendo. E isso realmente atrapalha a leitura. Bom, eu dei 3,5 estrelas pra esse livro, por quê? Porque é um livro que eu pensei em largar muitas vezes. Assim, eu só continuei lendo realmente porque a Reagan, do Peruse Project, que é uma das minhas favoritas, ela realmente ama essa trilogia. E a Melina Marcheira, literalmente só por causa disso, porque se fosse, sei lá, Maria Martins aqui, eu já teria largado. Vamos lá. Eu acho que esse livro... Eu acho que ele foi amador porque eu acho que ela tentou fazer muita coisa com os personagens aqui e acabou deixando eles extremamente rasos, entendeu? Porque a gente não sabe qual que é a característica que a gente tem que se importar com eles. Se é isso, porque é muita coisa, entendeu? Ela sobrecarrega os personagens nesse aspecto. Até o pai do Finn, que ele deve ter uma história escrotíssima de tudo que ele passou e etc e tal. A gente acha ele raso porque a autora não fala disso, ela prefere focar em outras coisas. Eu achei a personagem principal aqui, a Evangeline, que era a personagem que a gente deveria, assim, sentir, que era pra ser a Arya, entendeu? Que a gente deveria sentir por ela e torcer por ela e não sei o quê. Eu achei que ela fez um trabalho muito mal feito, porque a menina parece o Rambo, tipo assim, ela é capaz de fazer tudo
E você acaba criando raiva dela, porque eu pelo menos criei raiva dela, mas assim, eu tenho um histórico de não gostar de personagens assim. Mas enfim. Eu não senti por ela, eu não torci por ela, eu não gostei dela. Eu achei que ela foi extremamente sobrecarregada, enquanto todos os outros personagens foram extremamente rasos. Ela teve toda a profundidade, teve todo o capricho da autora, por isso que eu achei amador. Eu achei a história super legal, achei a história super interessante, mas, como eu falei, é uma história que ela realmente só vai desenrolar mais pra metade, assim. E você lê metade de um livro esperando a história desenrolar é meio palha, né, galera? Eu achei o romance aqui bem infantil, no pior quesito que pode ser, entendeu? Não foi infantil como construção, mas foi infantil pelos dois personagens. Eu não senti por que eles gostavam um do outro, a não ser pelo fato de você estar ali e eu estou aqui. Eu achei que o desenrolar, assim, como é que chama isso, gente? O ápice, não, o clímax, não. O desenrolar, realmente, o final, a etapa final desse livro. Muito anticlimática, eu achei que a gente passa o livro todinho planejando e arquitetando esse final pra chegar e ser tipo 2 páginas e acabou. Eu achei também a parte final muito nada a ver, assim, só pra dar um pouquinho mais de páginas pro livro, sabe? Eu achei meio zoado. Uma coisa que eu gostei que foi que realmente esse final, a conclusão da história foi boa, assim, foi interessante, foi uma coisa que eu gostei de ver. Eu achei a história em si interessante, não vou mentir, mas eu também, a gente tem que pesar isso, vale a pena a história ser interessante e ela só ficar interessante lá pra metade final, né? Realmente salva bem, mas ainda achei muito amadora e bem irritante. É um mundo criativo e legal, mas não acho que foi bem explicado ou explorado. Super dá pra ser lido sozinho e super dá pra ser lido sozinho. É isso aí. Se você ler só esse livro, finaliza bem essa história, finaliza bem esse mundo. Esse livro ainda tem mais 2 livros, então fica aí a cargo da sua consciência, do seu desejo. Como eu falei, eu dei 3,5 estrelas pra esse livro, eu achei original, mas eu achei, como eu falei pra vocês antes, eu dou minha nota baseada na minha experiência de leitura. E assim, um livro que eu realmente tenho que fazer força pra terminar, que eu tenho que lembrar que não sei quem gosta, que é a minha autora favorita, que não sei o que, dá pra ver claramente que não é um livro, assim, que eu gostei tanto, né? Mas tá aí, 3,5. Bom, agora, o que eu tenho pra vocês? Eu tenho 12 minutos já, bicho. Aí, gente, chegou o meu aniversário. E o que eu queria fazer no meu aniversário? Eu queria ler um romance. Eu queria ler um romance, mas um romance bom. Eu queria ler um romance que eu me identificasse. Eu queria ler um romance que me deixasse feliz e sorrindo. E assim, eu sei que eu já passei da faculdade tem um tempo, mas assim, no meu coração eu continuo na faculdade. Então eu peguei O Erro da Elle Kennedy. Elle Kennedy? Que é o segundo volume da série Off Campus. O primeiro é O Acordo, é isso, né? E o segundo é O Erro, e foi incrível, foi tudo que eu tava querendo, me deixou feliz, me deixou sorrindo, me deixou animada, foi incrível, 5 estrelas, eu amei, favoritei, foi muito, muito fofo, me deixou muito feliz. E como eu vou repetir mais uma vez esse vídeo, porque é isso que tá acontecendo na minha vida. Eu dou as notas não pela qualidade do livro em si, mas o que eu senti lendo. E foi 5 estrelas, porque assim, foi um livro maravilhoso. Mas tá, vamos pra resenha, né? A Grace é muito engraçada, eu me identifiquei muito com ela, eu acho ela super divertida, principalmente na questão dela de perder a virgindade, eu achei muito legal. Ela é um amorzinho, achei o Logan também incrível, achei que ele é a mistura perfeita entre babaca e, sei lá, fofo, entendeu? Babaca e consciente, ele é a mistura perfeita, assim, foi lindo. Eu tenho a Busa plot em que o cara fica insistindo. Isso daí foi um ponto positivo, ponto negativo, mas assim, nem foi. Eu consegui superar. Eu achei assim, nesse tipo de romance ela sempre quer dar uma profundidade e tal, mas pra mim, gente, eu só ignorei essa profundidade que ela quis dar e aproveitei o romance. E foi incrível. Foi ótimo, foi incrível. E o que eu gostei muito dela é que, por exemplo, qualquer personagem secundário, qualquer personagem secundário ele é bem explorado nos livros dela, entendeu? Tanto que a gente fica pensando, tipo, eu tenho que lembrar dessa pessoa porque ela vai aparecer nos livros aqui pra frente. E às vezes não é o caso, entendeu? Eu gostei disso, ela dá profundidade pros personagens dela, o que é bem interessante. Bom, o único ponto negativo é
como ela aborda essa vida acadêmica de faculdade, dessa putaria doida de todo mundo se pegando e, assim, eu nunca fiz faculdade nos Estados Unidos, né, mas eu acredito eu que não seja bem assim. Pelo menos aqui no Brasil não é, né? Apesar do nosso presidente falar que não é não, gente, não é putaria solta não, tá? Basicamente isso, é um ponto negativo por causa disso, porque achei não realista nesse sentido e também assim, de você ter um cara, um time de futebol e as meninas se jogando pra cima deles, eu realmente não consigo ver isso como sendo uma coisa real, assim. Eu sei que pode acontecer, às vezes até acontece mesmo, mas assim, na minha cabeça, eu acho meio difícil. É isso. Pronto. Aí depois eu li O Assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie. Bom, esse... vamos lá. Esse livro, gente, tá acabando, eu juro, tem só mais um. Aí acaba. Esse livro, gente, ele é o único livro da Agatha Christie que tá no 1001 livros pra ler antes de morrer. E como eu falei pra vocês, eu sou muito fã da Agatha Christie. Nesse ponto da minha vida eu já devo ter lido 20 livros dela, pra mais, na verdade, acho que é pra bem mais. Mas enfim, então, como assim, entendeu? Eu fiquei surpresa por vários outros livros, como esse é o que ganha. Pra quem não sabe, esse livro ele vai passar depois da aposentadoria do Poirot. O Poirot está aposentado, ele vai parar num vilarejo e nesse vilarejo acontece um assassinato. Essa história ela é contada pela perspectiva de um médico da cidade, um médico que era amigo do Roger Ackroyd, que morreu, né? E assim, eu achei ele um narrador muito menos simpático do que o outro, do Hamilton? Não. Do outro cara que a gente tá acostumado a ver narrando o Poirot. Eu achei uma coisa interessante, a única coisa interessante com relação a ele foi a irmã dele, porque a irmã dele era essas senhoras xeretas que todo mundo sabe que existe. Eu achei essa parte interessante sobre ele. E assim, eu tinha acabado de ler, eu tinha lido Dumb Witness, né, que é Poirot perde um cliente e assim, a história é basicamente a mesma, sabe? A sociedade alta, inglesa e casos meio domésticos e tal. Então, ao longo da história, eu me senti meio cansada, porque assim, parecia meio repetitivo porque eu tinha lido outro livro parecido. Mas esse livro, gente, esse plot twist, eu fiquei... Nossa, 5 estrelas. Incrível, incrível, só pelo plot twist. E dá pra ver por que ele é o único que o povo realmente fala pra você ler, porque ele é... Caramba, é isso aí, caramba. Não sei se é o meu favorito, porque eu acho Caio Pano de uma excelência extrema. Caio Pano é o último caso do Poirot e é incrível, absurdamente bom, é incrível mesmo. E eu também gosto muito de Assassinato no Expresso do Oriente, porque foi o primeiro que eu li dela, então teve todo aquele aspecto de, né, ser o primeiro, e também de Morte na Mesopotâmia, porque eu achei ele muito divertido. Mas assim, 5 estrelas favoritado, extremamente surpreendente, muito, muito bom mesmo, 5 estrelas, muito bom. E por último, eu vou falar de Sadie, Sadie da Courtney Summers. Pra quem não sabe, ai gente, eu tô ficando com pouco tempo. Pra quem não sabe, Sadie é um thriller. Ele vai falar de duas irmãs. Uma irmã que ela é assassinada e a outra irmã jura vingança. Eu achei esse livro muito bom. Ele é muito conhecido lá nos Estados Unidos por causa do audiobook. Porque esse livro é dividido em duas partes, em dois narradores, basicamente. É um cara que ele fez um podcast sobre a história dessas meninas. Então ele vai falar muito de anúncio, vai falar muito de testemunhas, de primeiras impressões, de onde a pesquisa dele levou ele, onde levou a Sadie, esse tipo de coisa. E o outro, obviamente, é pela Sadie em primeira pessoa. É um livro extremamente pesado, mas ele não é gráfico. É um livro que ele vai falar de pedofilia, de abuso infantil, de violência, de tudo. Tudo que você puder achar que é pesado vai estar nesse livro daqui. E é um livro necessário. Eu achei esse livro muito importante. Aconteceu uma coisa bizarra comigo, porque essas meninas, elas têm 19 anos. A mais velha tem 19 anos, a mais nova tinha 13. E assim, é muito bizarro, porque eu meio que nessa idade aqui, eu já meio que parei de me ver nessas meninas, entendeu? Então, no auge dos meus 28 anos, eu tava pensando, caraca, elas eram tão novinhas, entendeu? Acho que todo mundo já passou por isso, de tá vendo noticiário com o pai ou com a mãe, e a pessoa falar, tipo, ai, nossa, mas nessa idade. Aí você vê a pessoa tem, tipo, 40 anos.
Eu cheguei nesse ponto, assim, eu fiquei. Me abalou mais essa história porque elas são muito novinhas aqui e tinha. Enfim, esse foi um aspecto que me pegou muito no começo desse livro, no sentido de. Pesado. É um livro que ele vai retratar a pobreza estadunidense, vai falar, como eu já falei, de pedofilia, de abuso sexual, de vício em drogas, de pobreza, de fome. Então, realmente, a gente tem que ter um pouquinho de estômago e também ter consciência de que isso é comum, tá, gente? Isso é comum lá, isso é comum aqui. E a gente deveria meio que se conscientizar disso. Eu gostei muito dos plot twists que tiveram, eu achei que eles foram muito importantes pra história, pra gente entender meio que a motivação dessa personagem. E eu achei muito interessante a mensagem final que esse narrador, esse podcaster, dá, que é justamente a gente tem medo de pegar uma história dessas porque a gente tá muito mais acostumado a virar o rosto, entendeu? Porque é muito mais difícil a gente perceber e ler e saber o que tá acontecendo, que é uma coisa comum até, do que a gente se preocupar do que a gente ir atrás, do que a gente realmente saber com que a gente tá lidando, saber com que as pessoas estão passando. E eu achei muito importante, achei muito forte essa mensagem. É uma mensagem muito boa de se passar, mas como eu falei, é muito mais confortável pra gente meio que virar a cara. E eu me coloco nisso com certeza, porque eu acho que é da natureza humana, assim. Mas é um livro que realmente ele tá aí pra abrir os seus olhos. E é um livro muito bom, muito bem escrito, é um livro muito rápido de ler. Eu li ele acho que em 3 noites, 3 dias assim que eu peguei pra ler ele, e foi bom, foi extremamente, como eu posso dizer, real, extremamente bem escrito, extremamente rápido. Ele só não foi excelente, por isso que eu só dei 4 estrelas pra ele. Mas assim, é uma boa recomendação pra vocês. Sadie, da Courtney Summers. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha pra mim. E até o próximo vídeo. Tchau!